Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui o nosso assunto do segundo trimestre, que é o assunto de conjuntos numéricos, né? E ele vai ser mais focado no conjunto dos números reais e dos irracionais. Vamos lá? O que é que nós vamos estudar aqui nesses slides? Nós vamos ver a ideia, né, de iniciais de conjunto, uma ideia geral, né, um apanhado geral sobre conjuntos, relação de conjuntos e conjunto dos números irracionais. Dentro do conjunto dos números irracionais, nós veremos raiz exata e raiz não exata. Na aula de hoje, nós vamos ficar, né, com essas ideias de conjunto, relação de conjunto, nós vamos analisar direitinho como será essas relações, como se dão essas relações referente aos conjuntos. Vamos lá. Os conjuntos numéricos, né? Nós temos alguns conjuntos aqui que nós já conhecemos e já trabalhamos com eles no decorrer aí da vida acadêmica de vocês. A gente tem o conjunto dos números naturais, que é representado aqui pela letra N, que ele vai de 0 até o infinito. Nós temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, e ele vem aí, né, de menos infinito até mais infinito, né? O conjunto dos números inteiros, ele abrange os números positivos e negativos, e temos o conjunto dos números racionais, né, que são os números fracionários, representados ali pela letra Q, e temos uma ressalva dentro dos números fracionários, ou seja, nós temos ali um A sobre B, sendo que esse B, que é o denominador da minha fração, ele não pode ser igual a zero, tá? Tem que ser diferente de zero. Vamos ver aqui algumas relações aplicada aos conjuntos. Nós vamos ver a relação de pertinência primeiro, que é a relação de pertence e não pertence, né? Aquele símbolo ali que a gente já conhece. Então, ele relaciona o elemento ao conjunto, ou seja, o que está ali dentro do conjunto, se ele pertence ou não pertence ao conjunto todo. É uma relação de elemento para conjunto. Vamos ver um exemplo aqui, né? Nós temos a relação também de inclusão, que é o estar contido e não estar contido nesse conjunto. Nesse caso, nós não temos uma relação entre elemento e conjunto, nós temos uma relação de conjunto para conjunto. E aí aqui nós temos uma relação que pode explicar bem essa questão do contido e não contido, né? Nós temos o conjunto N, que ele está contido dentro do conjunto Z, que está contido dentro do conjunto Q, que está contido todo mundo. Ou seja, um conjunto vai abrangindo o outro dentro dessa relação de pertinência ali do conjunto, tá? Vamos ver agora o conjunto dos números irracionais. Este conjunto, né, ele vai relacionar os números decimais, infinitos e não periódicos. Além disso, eles não podem ser representados por meio de fração irredutível, né? Então, esse conjunto, na verdade, ele traz os números decimais, que eles não possuem uma dízima periódica, ou seja, que tem um número ali que vai se repetir em algum momento. Eles são números, né, muitas vezes infinitos, mas que eles não se repetem em momento nenhum. Vamos ver mais aqui alguns exemplos. Nós temos a raiz de 2, é um número irracional, porque quando a gente calcular ali a raiz de 2, a gente vai ter 1,41 e assim por diante, né? Normalmente a gente assume as 3 primeiras casas decimais ali do número. Nós temos raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11. Então, a gente já consegue observar algo aqui relacionado aos números irracionais. A gente percebe que as raízes que não são exatas, elas são números irracionais, né? A gente já consegue criar essa relação aí entre número irracional e raiz. E é exatamente para onde a gente vai agora, né? Que é uma raiz quadrada exata, porque a gente vai trabalhar com a raiz quadrada exata. O que é uma raiz quadrada exata? Ela está relacionada com aquele conceito de números quadrados perfeitos que a gente viu ano passado, né? Esse número quadrado perfeito nada mais é do que um número, quando elevado ao quadrado, ele vai me dar um resultado, um número inteiro também. E esse número, quando a gente quiser tirar a raiz dele, né? Que a gente quiser calcular a raiz quadrada desse número, ele vai me dar um número inteiro positivo. Nada mais é do que esse número
quadrado perfeito. Então, a gente tem aqui 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. A gente sabe que todos esses números são quadrados perfeitos, né? 4, 9, 16, 25 são números quadrados perfeitos e assim por diante. Então, a gente pode exemplificar aqui, né? Mostrando geometricamente a ideia do número quadrado perfeito. Então, a gente tem aqui, ó, se a gente tem um quadrado com um lado 2 centímetros, do outro lado de 2 centímetros, a gente vai ter uma área total de 4, ou seja, né, um total de 4 metros quadrados ali dessa área. Então, a gente tem, de fato, um número quadrado perfeito. Se a gente tem uma área que é 3 por 3, né, o quadrado ali a gente tem um lado 3 por 3, a gente pode dizer que ele tem 9 metros quadrados, ou seja, ele tem ali, né, um quadrado perfeito relacionado geometricamente com esse número quadrado perfeito, tá? Agora, a raiz quadrada não é exata. Isso aqui, gente, é apenas uma revisão dos assuntos que vocês já viram. Vocês já estudaram esses assuntos no ano passado, é apenas uma revisão para a gente adentrar no assunto, tá? A raiz quadrada não é exata. Existe uma raiz quadrada inexata e se o resultado é um número irracional. Vai ser sempre um número irracional, tá? Podemos determinar a raiz exata por aproximação. É uma forma que a gente tem de calcular. Ou seja, a gente pega ali aquele número que tem uma raiz exata e vai aproximando até chegar no número que a gente quer. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos calcular a raiz de 10. O número próximo de 10 que tem raiz quadrada exata é 9, que é 3, né, a raiz dele. Então, a gente vai fazer 3,1 ao quadrado, 3,2 ao quadrado, 3,3, até chegar próximo, não pode passar. Então, para a raiz de 10 aproximada, a gente tem 9,61, que é 3,1 ao quadrado. Se a gente colocar 3,1 ou 3,2 ao quadrado, a gente tem 10,24. Isso já passou do meu número, então não serve. Tem que ser um número abaixo, ou seja, que seja próximo, que não seja exatamente o resultado, mas esteja ali próximo dele. Então, a raiz quadrada aproximada de 10 é 9,61, que é 3,1 ao quadrado. Então, vamos trazer uma curiosidadezinha aqui básica, né, que é o número mais famoso dentro do conjunto dos números irracionais, que é o número π. O número π é a razão entre o comprimento da circunferência e seu diâmetro, né? Então, se a gente pegar ali o comprimento, o tamanho daquela circunferência e dividir, né, que a razão é nada mais é do que uma divisão entre o seu diâmetro, a gente vai encontrar um número π de qualquer circunferência do mundo. Se você fizer isso, o valor, né, vai ser esse número π. O número pode ser escrito, né? Ele não pode ser escrito com um número finito ou repetindo casas decimais. O número π, ele não é finito, ou seja, ele é um número infinito, tá? E ele tem diversas casas que nunca se repetem. O número π, por ele ser irracional, nunca vai ter uma repetição ali de casas numéricas, né? De sequências de casas numéricas dentro desse número π. O valor aproximado de π é 3,1416, né? Normalmente a gente utiliza 3,14. E assim, só para lembrar, não existe um número exato do valor. Ele continua aí e já teve desafios, já teve estudiosos matemáticos que já calcularam já milhões de casas aí do número π, certo? E até hoje ainda não chegaram no final desse número. E uma curiosidade interessante aqui é que o dia 14 de março, que é o 14 do 3, é considerado o dia do π. Pois, por exemplo, nos Estados Unidos, ou em países de língua inglesa, né, eles usam a data ao contrário, fica o mês e o dia. Então, a gente tem 3 e 14, né? Ou seja, 3,14. Então, no dia 14 de março, a gente tem aqui, considerado mundialmente, o dia do número π. Então, eu quis trazer essas curiosidades para vocês, para a gente associar mais aqui algumas coisas referente aos números irracionais, tá? Então, eu deixo para vocês aqui agora a atividade do capítulo 3 do livro, das páginas 67, 69, 71 e 72, para que vocês possam reforçar a aula de hoje. No livro também tem um pouco de apontamento, né, explicando mais sobre a relação de conjuntos, falando um pouco de raiz quadrada exata, não exata, e falando também do número π. Vocês podem ler para reforçar o conteúdo e fazer as atividades, ok? Aqui são as referências que eu utilizei para fazer esse slide e para preparar a aula de vocês. Então, nós ficamos por aqui.